Olá, meus irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui de exposição da palavra, né? Durante esse período que a gente não está podendo se reunir aí presencialmente. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho aí, tá? Para a gente dar início à nossa exposição de hoje. Deus abençoe vocês. Ok, não vamos demorar muito não. Ok, meus irmãos, então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o tema Cheios da Palavra, tá? Nós estamos aí nessa série, né, Na Estrada com Jesus, onde a gente observa algumas coisas do ministério de Jesus e a gente aplica isso para a nossa vida. Nós estamos caminhando com Ele nessa vida aqui, queremos seguir os seus passos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a Palavra de Deus, um pouco, inclusive, do lugar da Palavra de Deus na vida de Jesus. E o tema, então, da nossa mensagem é esse, Cheios da Palavra. O povo de Deus, ao longo da história, ele foi conhecido como o povo do livro, certo? Por quê? Por causa do amor, da dedicação que o povo de Deus sempre conferiu à palavra de Deus, à revelação escrita que o Senhor nos deu. Os protestantes, a gente costuma dizer que a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso não significa que nós não podemos aprender com outras pessoas, não é essa a ideia, mas significa que ninguém, nenhuma outra voz, nenhum outro escrito, ninguém tem a mesma autoridade que a palavra de Deus, a palavra final que decide tudo sobre aquilo que a gente acredita, nossa fé, e sobre como nós devemos viver, é a palavra de Deus. E quando nós vamos para a própria Escritura, nós vemos esse amor, esse zelo, esse reconhecimento por parte dos autores que aqui estão. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no Salmo 119. Não precisa abrir agora na sua Bíblia, não. Mas o Salmo 119, a gente vai hoje ver várias partes desse Salmo. Ele é uma espécie de hino de exaltação à palavra de Deus. Talvez ele não tenha sido escrito para ser cantado. É muito interessante que muitos dos salmos eles foram escritos para serem cantados. Inclusive, se acrescenta até o tipo de acompanhamento que aquele salmo deveria ter. Esse salmo deve ser cantado como uma marcha, esse salmo deve ser cantado com acompanhamento de cordas e por aí vai. O Salmo 119, por conta do seu tamanho, possivelmente ele foi um salmo realmente para ser lido, para ser meditado. E como eu disse, ele mostra que o louvor do salmista à própria palavra de Deus. E há tanto de repetições que ele faz sobre a grandiosidade, a beleza da palavra de Deus, revela também uma coisa muito interessante. Quando a gente vai estudar a estrutura do Salmo 119, a gente vê que ele foi estruturado dentro do alfabeto hebraico. Então ele começa lá, Aleph, Beit, Veit, todas as letrinhas do alfabeto hebraico, tá? Do alfa lá ao tal no final, né? Então a gente vê lá todas as letras do alfabeto hebraico. Então, por que o salmista ele decidiu fazer isso? Não foi apenas por uma estética poética e tudo mais, mas como ele está falando sobre a palavra, e ele usa a estrutura do alfabeto, e cada letra do alfabeto, né? Aleph, é importante a gente lembrar disso, né? Eu já vi alguém dizendo assim, olha, aqui o irmão Aleph, não, Aleph não é o nome de uma pessoa, eu sei que hoje temos pessoas que se chamam Aleph, mas Aleph é a letra A do alfabeto hebraico, tá? Do mesmo jeito que Beit, que é a próxima, é a letra B, Veit é a letra V, né? O alfabeto hebraico ele não segue a mesma ordem que o nosso alfabeto em português, tá? Então, por que foi estruturado assim? É como se o salmista estivesse dizendo pra gente, olha, não existe linguagem suficiente capaz de descrever toda a beleza, a grandiosidade, o deleite que há na palavra de Deus. A gente vai de A a Z, a gente passa pelo alfabeto inteiro falando sobre a palavra de Deus e a gente não esgota esse assunto, a gente não consegue revelar toda a sua beleza e grandiosidade. Então é muito bonito a maneira como os autores bíblicos se aproximam da palavra, o que eles creem, o que eles pensam sobre a palavra e como eles falam da própria palavra de Deus. Outra coisa interessante é que nós vemos que os personagens bíblicos eles estão como se fosse assim encharcados da palavra de Deus. Alguém falou uma vez sobre, se não me engano, foi sobre John Bunyan, o autor de O Peregrino, que se você cortasse o braço dele,
Do seu sangue, ao invés de jorrar sangue, ia jorrar a palavra de Deus. Tão absorvido que ele estava pela palavra do Senhor. E nós vemos algo parecido com isso nos autores bíblicos. Por exemplo, você vê Jonas lá, quando ele está no ventre do peixe, ele ora ali ao Senhor. E é muito interessante que toda a oração de Jonas, ela é retirada de trechos da Escritura, dos Salmos, por exemplo, de outras partes da palavra de Deus. Então, ao que parece é que a palavra estava tão entranhada no coração do profeta que quando ele foi buscar uma linguagem para clamar a Deus naquele momento de crise, qual foi a linguagem que ele usou? A linguagem da própria palavra de Deus. Foi ela que surgiu naturalmente nos seus lábios, porque ela já estava lá cheia na sua mente, né? Cheia na sua vida. A gente vê, por exemplo, também no Novo Testamento, no livro de Atos, nós temos aproximadamente 200 referências ao Antigo Testamento. Então você lê o livro de Atos e o tempo todo eles estão falando da palavra, mencionando, se referindo de alguma forma, seja uma citação direta, uma alusão, estão se referindo à palavra de Deus. Você pega, por exemplo, o sermão de Pedro, ali no dia de Pentecostes, ou você pega o sermão de Estevão, quando ele vai ser depois apedrejado, e basicamente metade do sermão deles é somente referências à palavra de Deus do Antigo Testamento. Então você vê como esses homens estavam cheios da palavra, encharcados da palavra, quando eles abriam a boca para falar, o mais comum era sair palavra de Deus dali. E a gente vê isso na própria vida do Senhor Jesus Cristo também. Lembra lá na tentação no deserto, quando Satanás vem tentar Jesus e o próprio Satanás usa a palavra de Deus, né? Ele distorce a palavra de Deus para tentar Jesus, né? Ele tira do contexto. E como é que Jesus vai responder? Ele responde às tentações com a palavra de Deus. Ele faz citações lá no livro de Deuteronômio, refutando aquilo que Satanás estava tentando fazer com a palavra de Deus. Nos evangelhos, Jesus ele vai se referir a fazer algum tipo de referência à palavra de Deus no Antigo Testamento cerca de 95 vezes. E se a gente for pegar as palavras, as partes repetidas, né? Porque existem algumas histórias que se repetem nos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e tudo mais. Se a gente for pegar ali as palavras que se repetem, nós vamos ver que vai dar um número de aproximadamente 160 referências às escrituras do Antigo Testamento. A palavra de Deus estava entranhada no Senhor Jesus. Ela surgia com naturalidade dos lábios do nosso Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que fica para nós aqui é: por que essa palavra ela fluía com tanta facilidade? Por que ela surgia com tanta rapidez nos lábios do povo de Deus? Nos lábios de Jesus, nos lábios da igreja, nos lábios do povo piedoso de Deus do Antigo Testamento lá de Israel? Por quê? Por que no momento de tentação a palavra vem com facilidade? A palavra de Deus mesmo vem com facilidade para rebater a tentação, para lutar contra a tentação. Por que no momento em que se precisa de um conselho, seja uma direção ou aconselhar alguém, por que a palavra de Deus ela flui com tanta facilidade, rapidez, naturalidade? Por que na hora de pregar essa palavra está lá tão entranhada, tão rápida, tão fácil na boca do povo de Deus? Por quê? Por que tudo isso? A resposta é simples, é porque eles estudavam a palavra de Deus, eles meditavam na palavra de Deus, eles estavam cheios da palavra de Deus, então essa palavra o Espírito a trazia com naturalidade, com facilidade aos seus lábios. Dá uma olhadinha comigo agora no Salmo 119 mesmo. Vamos dar uma olhadinha no verso 11, Salmo 119, 11. Vamos dar uma olhadinha aqui. E não se assustem que nós não vamos ver o Salmo 119 todo hoje, tá bom? Verso 11. Diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha como eles estavam cheios da palavra de Deus. Eu guardei no meu coração a tua palavra. É muito interessante como muitas vezes nós vamos ver uma referência a isso, a obedecer de coração ou a amar no coração, né? A entender no coração a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus ela deveria estar sobre o nosso coração. O coração é o centro do ser humano.
do coração que procede o nosso entendimento, a nossa razão, as nossas emoções, as nossas vontades. E o que deve guiar o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa razão, nossos desejos, tudo, é a palavra de Deus. Agora, como é que a gente guarda essa palavra de Deus no nosso coração? Só há uma maneira da gente guardar a palavra de Deus. A ideia aqui é de internalizar. E para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar meditar nessa palavra, eu vou precisar pensar, eu vou precisar lutar com ela para tentar entender o que ela está dizendo. Eu vou precisar, talvez, repeti-la e decorar a palavra de Deus. A ideia aqui é mais do que simplesmente decorar, porque você pode decorar algo e mencionar aquele algo sem refletir no que você está dizendo. Por isso é mais, mas não é menos também. Esse povo, ele lia, ele relia, ele meditava, ele conhecia. E, portanto, ao pensar sobre a palavra de Deus, com tanta constância, essa palavra ela ia ficando apegada ao seu interior, ia sendo internalizada com eles. Então, fica aqui a lição para nós. Nós devemos ter esse mesmo desejo do salmista aqui, internalizar, guardar no coração a palavra do Senhor. E aí, nos momentos de necessidade, nas ocasiões que precisarmos, essa palavra ela vai vir à mente, ela vai vir aos lábios, porque ela já está lá guardada no nosso coração. Agora, por que nós deveríamos ser cheios da palavra de Deus? Por quê? Dá uma olhadinha comigo aqui em 2 Timóteo 3,16. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que a gente deve internalizar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é útil. Útil para nos capacitar, para nos moldar, para nos transformar, a fim de que nós sejamos o tipo de pessoa que agrada ao Senhor. E ela opera algumas coisas aqui. O texto diz que ela é apta para ensinar. Ela vai nos mostrar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ela vai mostrar para a gente qual é o melhor caminho. Porque na palavra do Senhor nós encontramos a vontade de Deus. E a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aqui também ela é boa para repreensão. E aqui a ideia é de que ela nos mostra o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos aconselha, ela nos revela o que está errado, o que está desajustado na nossa vida. E então ela traz correção, ela é boa para corrigir, ela conserta aqui os nossos erros, nossos caminhos, o nosso padrão de pensamento, nosso coração. E ela também é apta para instrução na justiça. Mais uma referência que é a ideia de ensinar, não apenas com palavras, mas a gente encontra narrativas, nós encontramos exemplos práticos aqui na palavra de Deus que nos mostram, nos fazem entender como nós devemos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. É por isso que o verso 17, ele termina dizendo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que nós sejamos capazes, completos aqui, para agradarmos a Deus em tudo. E essa é a ideia. E nota, a gente muitas vezes lê esse texto, a gente enfatiza muito, toda a Escritura é inspirada por Deus. A ideia de palavra inspirada aqui, a ideia de soprada, a ideia de que o Espírito Santo moveu os autores das Escrituras a encontrarem as palavras certas para descrever aqui a revelação que o Senhor os havia dado. Então, são as exatas palavras que Deus queria que nós soubéssemos. Agora, o ponto aqui é que Paulo não está preocupado em ensinar para Timóteo que a palavra de Deus é inspirada. Timóteo já acreditava nisso. O povo de Deus já entendia assim, já recebia a palavra de Deus assim. A grande preocupação de Paulo aqui é ensinar o que para Timóteo? É porque essa palavra é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. É por isso que ela é capaz de operar todas essas transformações na nossa vida. E é por isso, então, que nós devemos nos agarrar a essa palavra com tudo que nós temos. É por isso que nós devemos buscar colocar no coração, internalizar essa palavra, meditar nela como salmista lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores,
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, ele medita de dia e de noite. É claro que esse homem bem-aventurado, ele tinha suas ocupações com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho. Ele não podia simplesmente passar o dia sentado lendo a palavra de Deus. E como é então que ele medita na palavra de Deus de dia e de noite? Porque essa palavra que ele lê, que ele aprende, que ele ouve, a que ele dá atenção, é ela que vai ser o seu guia durante todo o seu dia. Nas decisões diárias, na maneira como ele deve se comportar, nas palavras que ele deve dizer, no modo como ele vai agir na família, no trabalho, entre os amigos. Em todo momento ele está pensando: Deus, o que te agrada? O que a tua palavra diz? Como é que eu devo agir nessa e naquela circunstância? Então é assim que ele medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque ele está o dia inteiro, a noite inteira, querendo agradar a Deus. Ok, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui também, esses benefícios da palavra, né? Vamos voltar lá para o Salmo 119. Salmo 119. Vamos dar uma olhadinha no verso 105. Salmo 119, verso 105. Olha aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Nós estamos andando num mundo corrompido, manchado pelo pecado, as trevas estão ao nosso redor. E a palavra de Deus, ela surge como uma lâmpada que vai mostrando para nós qual é o caminho seguro, onde é que a gente pode pisar, onde não há perigo ali, e a gente pode caminhar ali por aquele caminho. A palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é a nossa luz. Eu me lembro, tempo atrás, eu viajei lá para a praia de Jericoacoara, né? Fui ali para o Preá, e aí estava com a minha família, estava com meu sogro, a gente foi subir umas dunas lá, num lugar muito bonito, tinha uma lagoa natural no meio das dunas. E aí um pastor amigo meu, que é pastor lá, pastor Rodrigo, da Primeira Igreja Batista lá do Preá, ele foi como uma espécie de nosso guia, porque ele conhecia toda a região, né? Mineiro, mas já está lá há muitos anos, né? E aí o meu sogro dirigindo aqui o carro, subindo a duna, e aí ele meio em dúvida, para onde é que eu vou, e o pastor Rodrigo dizia assim: rapaz, siga a minha palavra é lâmpada para os teus pés, né? Luz para o teu caminho, vá para cá que vai dar certo, né? Escute minha palavra e siga minha palavra. Assim é a palavra de Deus na nossa vida, ela vai ser o nosso guia. Se a gente estiver ouvindo a palavra, se a gente estiver realmente absorvendo essa palavra, ela vai guiar os nossos passos por caminhos seguros. É por isso que a gente tem que tê-la internalizada no nosso coração. A palavra de Deus também, deixa eu ir lá para o Novo Testamento, João 17, 17, oração de Jesus por nós. Vamos olhar o que Jesus pediu em oração por nós. João 17, 17. Olha aqui. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele ora para que Deus ele nos santifique. A ideia de santificar, a palavra santa, a raiz dessa palavra está a ideia de separar. A ideia de separar tanto assim daquilo que não agrada a Deus, né? Tirar do meio daquilo que não agrada a Deus, mas também a ideia de separar para Deus, para consagrar a Deus, para o serviço do Senhor. Então, o que o Senhor Jesus ele pede é que o Pai opere nas nossas vidas de modo que nós possamos ser arrancados do pecado, da vida do pecado, das tentações do pecado e possamos ser aproximados de Deus para uma vida com Deus, para amar a Deus. E é muito interessante que ele nos diz aqui qual é o instrumento que opera essas coisas na nossa vida. Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Existem muitos meios que Deus nos deu para nos aproximarmos dele, como a oração, por exemplo. Nós falamos recentemente sobre o jejum e a comunhão com o povo de Deus também. Mas é muito interessante Jesus enfatizar aqui a palavra, porque na palavra nós temos a instrução segura, verdadeira, correta, sem erro, sem defeito, que nós tanto precisamos.
Um outro texto importante para nós, vamos voltar lá para o Salmo 119, vamos ver o verso 9. Salmo 119, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui o Senhor vai nos mostrar como é que nós podemos lutar por uma vida de pureza, certo? Então 119, verso 9 diz: Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? A palavra de Deus, ela vai apontar para nós a direção que os nossos pensamentos têm que ter, nosso coração. Como é que deve ser uma vida pura? O Senhor só nos vai ensinar coisas boas. Ele só nos vai ensinar um tipo de vida puro, santo, livre do pecado. Um tipo de vida que agrada o nosso Deus. Outro texto importante para nós, lá em Efésios, capítulo 6, verso 17. Vamos dar uma olhadinha. Efésios. Efésios capítulo 6, verso 17. Olha o que ele diz. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui Paulo está naquele texto da carta onde ele fala sobre a nossa guerra espiritual. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que atuam nas regiões celestiais, e contra as tentações do diabo que tentam nos arrastar, contra esse mundo, que tenta nos arrastar para longe do Senhor, tenta nos fazer mergulhar nessa vida de desobediência, de pecado, de destruição que nos cerca. E Paulo vai mostrar aqui que uma arma que o Senhor nos dá para lutar, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É a palavra que o Espírito Santo usa para que nós possamos resistir e guerrear nessa guerra espiritual contra o mal, contra o pecado, contra a tentação. Então nós precisamos da palavra de Deus para isso, para a nossa vida espiritual, se manter saudável. E é muito interessante também o que essa palavra, ela não apenas nos instrui, nos mostra a direção, mas o que essa palavra ela produz no nosso próprio interior, como ela produz vida em nós, Lembra daquela ocasião, acho muito linda aquela passagem, onde Jesus ele chega e aí os discípulos, ele encontra os discípulos ali no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos que estavam voltando tristes por causa da crucificação, achavam que Jesus tinha fracassado, não era o Messias que eles esperavam, porque tinha sido morto. E naquele caminho Jesus vai e começa a lembrar para eles: espera aí, vocês não lembram o que a Escritura diz? Ele vai para a palavra de Deus. E ele vai explicando então toda a palavra de Deus, passando pela lei, os profetas. E aí ele vai mostrando como tudo na verdade já profetizava sobre aquele momento. E aquilo, imagina, como seria maravilhoso ouvir o próprio Senhor Jesus indo explicando, parte por parte das Escrituras e mostrando como tudo aquilo se cumpria nele. E aí até o momento em que ele parte o pão com eles e depois ele desaparece e eles ficam... Você não percebeu que enquanto ele falava para nós, o nosso coração se aquecia, ardia dentro de nós por causa da palavra? Então a palavra de Deus, ela opera, ela faz arder o coração, a fim de que a nossa esperança ela seja colocada no lugar certo, a fim de que a nossa alma seja animada de novo, encorajada de novo e se agarre de novo, a nossa fé seja aumentada novamente. E a pergunta que surge para nós é: por que às vezes a gente está fraco? Por que a gente às vezes está agarrado ao pecado? Por que a gente às vezes é levado com tanta facilidade de um lado para o outro, cai em alguns erros? Por quê? Por quê? E eu penso que existem algumas razões diferentes para isso, mas uma delas pode ser talvez a mais frequente. É que em muitos casos nós estamos desnutridos da palavra de Deus. Em muitos casos nós não estamos cheios da palavra de Deus. Em muitos casos ela não está queimando no nosso coração, porque a gente não está meditando na palavra, a gente não está lendo a palavra,
A gente não está se agarrando a essa palavra, tentando internalizar essa palavra dentro do nosso coração. É muito interessante que o Senhor Jesus ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente da mesma forma como a gente precisa nos alimentar fisicamente. Se você passar vários dias sem comer, como é que fica o seu corpo? Você começa a enfraquecer, vem dor de cabeça, vem mal-estar, você vai definhando até morrer. A mesma questão, se a gente fica sem a nossa dieta diária da palavra de Deus, a nossa alma vai definhando, a gente vai enfraquecendo, a gente vai murchando. Precisamos da palavra do Senhor. A mãe de John Wesley, que foi um grande avivalista, né? Um pregador da palavra de Deus, a sua mãe, é dito que quando ele ainda jovem, ela deu uma Bíblia para ele e ela disse assim: esse livro vai te manter longe do pecado. Ou então o pecado vai te manter longe desse livro. E de fato, irmãos, quando a gente se agarra à palavra e busca se alimentar da palavra, essa palavra ela vai clareando a nossa mente, o nosso coração. E vai mostrando para nós o que nós devemos repelir. Agora, quando a gente começa a negligenciar a palavra, é porque nós já estamos deixando o pecado entrar no nosso coração. E tudo que ele quer é nos levar para longe do alimento da palavra de Deus, que a nossa alma tanto precisa. Então fica a pergunta para nós: do que você tem se enchido? O que tem enchido o teu coração? A tua alma está se alimentando do quê? Será que é da palavra de Deus ou de qualquer outra coisa? Quando a gente deixa de se alimentar da palavra, a nossa alma ela fica em sequidão e ela vai querer se alimentar de qualquer outra coisa. Se você para de comer uma comida saudável, o teu corpo ele vai querer comer algo, vai querer botar algo no lugar. Se você troca a dieta da palavra de Deus, por exemplo, por começar a comer um monte de bobagens, o teu corpo vai definhar. Então, quando a gente troca a palavra de Deus, o que a gente coloca no lugar? O que a gente tem colocado no lugar da palavra de Deus na nossa dieta diária? Será que você é aquele que passa o dia apenas assistindo séries, filmes? Claro, você provavelmente tem aí os seus afazeres, né? Trabalho, estudo, alguma coisa assim. Mas o seu tempo livre, com o que é que você preenche isso? O que é que você está dando para sua alma comer no seu tempo livre? É série? É filme? É tutoriais lá no YouTube? É noticiário? Né? Tem gente que está aí perdendo a paz, né? Por quê? Porque passa o dia apenas aí vendo as notícias, aí sabe quantas pessoas morrem, sabe quem foi o famoso que casou com fulano, com cicrano, e sabe quanto foi o placar do jogo, porque isso é tudo que importa. É com isso que ela tem alimentado sua alma dia após dia. O que tem alimentado sua alma? Nós estamos num tempo aí onde se fala muito de política, e eu tenho visto, irmãos, que muita gente parece que está trocando a palavra de Deus por política, e só fala disso, e só consome esse tipo de conteúdo, de assunto, e é o tempo todo, está ligado em tudo o que está acontecendo, sabe de tudo sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre STF, mas é a palavra de Deus. Tem tempo para assistir podcast, mil e uma entrevistas, mas é a palavra de Deus. Onde é que está o lugar da palavra de Deus? O que está alimentando a sua alma? E quantas pessoas eu tenho visto se perdendo porque está sendo levado por esse tipo de coisa aqui? Quanta gente eu tenho visto com a alma seca? Alma seca. Por quê? Porque ela olha para a sua vida e ela olha para o que Hollywood apresenta e ela vê que as coisas não batem. E o que ela tem alimentado sua alma, o que ela tem alimentado seu coração, seus pensamentos, sua vontade, seus desejos, é com o que Hollywood está oferecendo. Então a sua alma vai secando, porque parece tudo tão bonito, tudo tão certo, tudo tão legal. Ou as falsas esperanças de Hollywood vão entrando no seu coração e vão substituindo as esperanças da palavra de Deus, e ela vai murchando, ela vai secando. Porque a sua mente, seu coração está sendo corroído, bombardeado dia após dia por uma dieta não cristã, uma dieta que não alimenta, a dieta que não vem da boca de Deus, da palavra do Senhor. Gente com a esperança completamente má direcionada. Gente que está aí num desespero, numa luta, procurando um outro Messias para salvar. Nosso Messias é Jesus, ele já veio, já nos salvou. E a gente está só esperando ele voltar para botar ordem na casa.
É claro que até lá a gente vai lutar, a gente vai buscar ser sal e luz para essa terra, mas tem gente que está colocando as suas esperanças num homem, achando que é o próximo presidente que vai corrigir tudo. E aí estão nessa luta, a luta é contra os comunistas que vão assumir o poder, ou a luta é contra o genocida que vai matar a população. É claro, meus irmãos, a gente tem que avaliar, tem que ter sabedoria, e a gente tem que ver em quem que a gente não pode votar, por exemplo. Mas não é isso que tem que consumir o nosso coração. A nossa esperança tem que estar colocada no lugar certo, é no nosso Deus. Seja quem for que vier. As coisas podem melhorar ou podem piorar, mas elas não vão ser resolvidas, elas não vão ser solucionadas. A nossa esperança não pode estar aí. A nossa esperança tem que estar apenas no Senhor Jesus. Ou quantas pessoas têm se tornado extremamente infantis. Por quê? Porque a dieta que elas dão ao seu coração é meramente uma dieta infantil. Elas estão consumindo só bobagem, as guloseimas, os doces do entretenimento. E elas passam o dia inteiro assistindo só jogo de futebol, ou vídeo de gamer lá no YouTube, ou ela fica consumindo lá TikTok, coisas engraçadas, e o dia todo é só nisso, é só nisso, é só nisso, é só nisso. E aí é tudo que a sua alma tem. E aí ela só sabe falar sobre isso. Ela só sabe falar sobre Marvel, sobre história em quadrinho, é sobre gamer, é sobre futebol, é sobre bola. Gente, eu não estou dizendo que nada disso é errado, tá? Essas coisas não são erradas. Mas o que eu estou dizendo é que a tua alma ela não pode se alimentar só dessas coisas. Onde é que está a palavra de Deus na tua vida? O que tem enchido a tua alma? Você tem consumido a sua dieta diária de palavra de Deus que a tua alma tanto precisa? Isso quando não é pior ainda. Quantos aí estão destruídos, se devastando no consumo de pornografia, acabando com o seu casamento, com sua família, comparando a sua esposa com as prostitutas que encontra lá na internet. Meus irmãos, você tem que se manter puro, e o que vai te fazer puro é a palavra de Deus. Como é que você está vivendo nesse tempo agora que nós estamos? Como é que você está passando por esse momento agora? Será que você está angustiado? Será que você está aí extremamente preocupado, assustado com tudo que está acontecendo? Triste, abatido? Vamos para a palavra de Deus. Abre comigo lá de novo no Salmo 119. Salmo 119, verso 165. Salmo 119, verso 165. Olha o que diz a palavra de Deus. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua palavra, esses experimentam paz, paz. E as coisas não vão fazê-los cair. As circunstâncias, aquilo que está ao redor, não vão fazê-los tropeçar. Eles vão continuar desfrutando dessa harmonia, dessa comunhão com o Senhor. Paz. Você está angustiado? Palavra de Deus para você. Palavra de Deus. Será que você está sem esperança aí? Né? Desesperado, achando que o fim está aí na sua porta e você não vai conseguir passar? O que você precisa? As promessas da palavra de Deus. A segurança do que está aqui na palavra de Deus. Lembrar, o nosso Deus está no controle do universo, Ele reina. E nada acontece sem que Ele queira. Deus não foi pego de surpresa pelo que está acontecendo e nunca será. O seu plano está avançando. Todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra de Deus para você. Reavivar sua fé. Reanimar sua esperança. Dá uma olhadinha comigo. Ainda no Salmo 119, no verso 150. Verso 50. Olha o que diz a palavra de Deus. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida.
Na hora do sofrimento, qual é o consolo do salmista? As promessas do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu que não vai falhar. Aquilo que Ele prometeu e que vai se cumprir. É aqui onde ele encontra o remédio para destruir o seu sofrimento. Você está cansado? Você está fraco? Você está frio? Palavra de Deus. Dá uma olhadinha comigo no Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Olha o que diz a palavra. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor, ela revigora a alma, ela traz vida de novo. Ela traz saúde espiritual, saúde mental, saúde do coração. Ela traz a nova força para a gente. A palavra de Deus, você está fraco? Palavra de Deus para você. Palavra do Senhor para a sua vida. Dá uma olhadinha comigo ainda no livro de Provérbios, depois aí dos Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Olha o que o texto diz, verso 2, Provérbios 3, 2. Pois eles prolongarão, os mandamentos do Senhor, a instrução do Senhor, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão prosperidade e paz, harmonia, paz, saúde, vida. Olha agora no verso 8, Provérbios 3, 8. Isso lhes dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabedoria do Senhor. Dá uma olhada no capítulo 4, verso 22, Provérbios. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vida, saúde. É isso que a palavra de Deus opera em nós. Será que tudo parece contra você? Parece que está tudo conspirando contra você para lhe destruir, para acabar com você, para lhe manter caído. Olha o que diz o Salmo 119, verso 23. Salmo 119, verso 23. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Escolha se colocar sob a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus e encontrar aqui a força, a saída, o escape, o alívio, a segurança, o vigor, a saúde que você precisa. Os outros podem tentar fazer o que quiser com você. A nossa segurança, a nossa força, o nosso poder, a nossa proteção, o nosso escudo está em Deus. E quem vai nos ensinar tudo isso é a palavra de Deus. Palavra de Deus. E por fim, pastor, muito bom, mas eu estou me sentindo assim muito revigorado. Eu estou forte no Senhor. Estou andando com o Senhor, cheio de alegria, cheio de força. Estou tendo vitórias com o Senhor. Amém, que maravilha, meu irmão. Mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que eu digo para você é: continue agarrado à palavra de Deus. Continue diariamente se alimentando da palavra de Deus, para que você seja todos os dias ainda mais fortalecido. Cresça ainda mais na semelhança com Jesus. Cresça ainda mais no tipo de vida que agrada ao Senhor, no amor por Ele, à medida que você vai descobrindo mais e mais coisas acerca do nosso Deus. Que a palavra de Deus esteja sempre apegada, guardada no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Vamos orar nesse momento? Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é tudo isso. Tua palavra é maravilhosa, Deus. E o meu desejo é que o meu próprio coração esteja cada dia mais apegado a essa palavra, amando a Tua palavra. Eu quero guardar a Tua palavra no meu coração, Senhor. Que a minha família, a minha casa esteja, Senhor Deus, alicerçada sobre a Tua palavra. Que a vida de cada um dos meus irmãos que me escuta hoje possa estar agarrada e apegada à Tua palavra. Que possamos ser o povo do livro, que ama esse livro, porque é a Tua
palavra. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Fortalece os que precisam de fortaleza. Encoraja os desanimados, ó Deus. Capacita a cada um, Senhor Deus, conforme a necessidade. Abençoa os meus irmãos pela tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tire um tempinho ainda aí para orar uns pelos outros, orar pela nossa igreja, pelos enfermos, pelo nosso país, os nossos cultos, né? Para que a gente volte ao modelo de culto presencial, em breve com segurança, tá? Que Deus abençoe a sua vida e até domingo, se Deus quiser.